Já parou para pensar que o que te ensinaram sobre o Tribunal de Cristo pode ser uma grande invenção? Imagina só, por séculos, milhões de pessoas acreditaram nessa ideia de julgamento final, de um tribunal onde cada um vai prestar contas diante de Cristo. Mas e se eu te disser que essa história pode ter saído de um livro que nem está na sua Bíblia? É isso que o professor Fábio Sabino vai destrinchar hoje. O homem não vem para brincar, ele vem com evidências, documentos, história, exegese de verdade. Vai te mostrar de onde veio essa ideia de Tribunal de Cristo e eu já te adianto, não foi revelação divina, não foi profecia de Jesus. Foi uma adaptação descarada de uma outra literatura. Se liga, presta atenção, porque o conhecimento que você vai ter aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o Novo Testamento. E já fortalece? Se inscreve no canal do professor Fábio Sabino, compartilha esse vídeo, espalha os cortes e, se puder, se torna membro. O homem está entregando conteúdo que nenhum pastor tem coragem de tocar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, gente boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da série Paulo, quem foi ele? Bom, gente, o assunto de hoje é um assunto que muitas pessoas já ouviram a respeito do tal Tribunal de Cristo. Esse assunto do Tribunal de Cristo já gerou muitos debates, tanto na internet quanto em faculdades, seminários, rádios, gospels, vamos dizer assim, rádio no que tange a questão da ortodoxia do Novo Testamento. E aí algumas pessoas, o Tribunal de Cristo, porque as pessoas serão julgadas, irão ou não irão para o inferno. Não, ali não é para condenar, nem para absolver. O Tribunal de Cristo é para recebimentos a respeito daquilo que as pessoas produziram por intermédio dos seus corpos, etc. e tal. Bom, o assunto que eu quero discutir não é a respeito disso. Se ali a pessoa será julgada para ir para o inferno, para ir para o céu. Não. O que eu quero discutir é de onde Paulo tirou esse assunto. Da onde? Paulo vai tratar de Tribunal de Cristo. Paulo escreve dizendo o seguinte: porque todos devemos, 2 Coríntios 5:10, tá? Porque todos devemos comparecer, todos os cristãos, comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A partir do momento que ele coloca receber por intermédio do corpo, do que a pessoa fez por intermédio do corpo, ou bem ou mal, o contexto aqui não está dizendo que aquele que fez algo mal por intermédio do seu corpo, sendo ele um cristão, ele iria para o inferno. Não. Segundo o contexto aqui de Paulo, ele não está lidando com isso. Ele está lidando com a respeito do que a pessoa receberia. Então seria julgado, e aí a pessoa seria retribuída aquilo que ela fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Também não irei discutir o que poderia ser por meio do corpo a prática do bem, ou por intermédio do corpo a prática do mal. Não, eu quero que vocês aprendam hoje. Está escrito na Bíblia? Tá escrito. Existe um Tribunal de Cristo? É isso que eu quero discutir com vocês. Será que existe um Tribunal de Cristo? Se existe um Tribunal de Cristo, onde Cristo irá julgar as pessoas por aquilo que elas fizeram por intermédio do seu corpo, sendo algo bom ou sendo algo ruim, de onde Paulo extraiu essa informação? Está escrito. Será que isso é uma verdade? Ou será que Paulo inventou sobre o Tribunal de Cristo? Essa é a questão. Estão entendendo agora? Professor, mas nós, espiritualistas, fundamentalistas, apologistas, nós que temos fé e crença na palavra de Deus, acreditamos piamente que se trata de uma verdade. Aí é onde mora o perigo de colocar fé e crença em algo que está escrito, sem antes estudar se procede ou não a informação, se trata ou não de uma verdade. A primeira questão que as pessoas deveriam indagar seriam essas, ou essa, o qual eu fiz. De onde Paulo obteve essa informação de que existirá um tal de Tribunal de Cristo, Tribunal de Jesus, com base em quê? De onde? É isso, já se perguntou? Peraí, professor, da onde Paulo tirou isso? Professor, não. Na verdade, professor, isso daí Paulo recebeu como revelação. Isso aí foi revelação. Nossa, então, em qual momento, né? Como que foi essa revelação? Como que era essa revelação? Essa revelação, Paulo ia descansar, colocava sua cabeça no travesseiro, e aí ele tinha vários sonhos. Aí, daquilo que ele sonhava, quando ele acordava, pegava lá a pena, o papiro e começava a escrever. Isso era a revelação? Ou não? Bom, professor, Paulo tinha alguns momentos de êxtase, que ele tinha as visões, as audições, aí pelas visões e audições, aí sim depois iria e começava a escrever. Pois bem, para aqueles que acreditam que a revelação, o qual Paulo teve, foi por intermédio de sonhos, visões e audições, me desculpe,
Eu não saio acreditando em pessoas que colocam os seus sonhos e as suas esquizofrenias como uma verdade para que eu venha praticá-la. A pessoa escreve um livro daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, e aí eu vou seguir como regra de fé e prática para minha vida. Aí a pessoa tem que ser tão maluca quanto aquele maluco que está escrevendo suas visões e sonhos. E na Bíblia tem muitos personagens esquizofrênicos. Quem fez um mega trabalho a respeito disso, dos personagens bíblicos que tinham esquizofrenia, foi o médico francês Sanglé. O médico francês Sanglé, da área dele, escreveu uma obra em 10 volumes. 10 volumes. Em uma das séries daqui, da série de Paulo, eu tratei um pouquinho a respeito da obra de Sanglé. Por isso eles procuram o médico francês Sanglé, que ele retratou, por ser um médico especialista na área, ele tratou a respeito disso, dos personagens que tinham esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É aquela pessoa que ouve vozes e tem visões. Precisa de tratamento. É uma doença isso. E séria. É uma doença séria. Então algumas pessoas não analisam, não estudam, e aí quando falou de visões, quer ver? Você quer ver as pessoas ficarem doidas e malucas? É você pegar o livro do Apocalipse ou o livro de Daniel. Tudo aquilo que remete a questões proféticas ou apocalípticas, você pode ver que os relatórios ou os relatos desses escritores é com base em visões. É, com base em visões. Vai pegar o livro de Daniel. Visões. Livro do Apocalipse. Visões. Geralmente, quando vai tratar de questões como o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, são baseados puramente em visões. E aí tem gente acreditando em visão. Desculpe, eu não tenho fé e crença o suficiente para isso. Pois bem, e quando Paulo vai tratar a respeito disso, do tribunal de Cristo, como que Paulo soube a respeito disso? Compartilhar o esboço. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal. Quem nunca ouviu falar do tribunal de Cristo? É como ouvir essa história que Cristo iria recompensar cada um segundo as suas obras. Mas só há uma questão. Quando Jesus falou de retribuir cada um segundo as suas obras, por acaso seria onde isso? Na terra ou no céu? Onde? Mateus 16, 27 diz assim. Preste bem atenção nessa expressão aqui, ó. Nessa aqui, ó. Porque o Filho do Homem há de vir. Bom, se há de vir, na glória de seu Pai. Então ele virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A questão é de onde Paulo e o escritor de Mateus agora obtiveram essa informação no tribunal de Cristo. Jesus diz e se compara ao Filho do Homem. E aqui em Mateus 16, o contexto é Jesus com alguns dos seus apóstolos, dizendo porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Então aqui dá a entender que existiria um julgamento em Mateus 16, 27. Eu poderia dizer que Paulo obteve essa informação do julgamento de Jesus com base no registro de Mateus? Não. Não, mas por qual razão? Por qual razão? Porque ninguém pode afirmar que o Evangelho de Mateus já estava registrado, escrito por Mateus, conforme alguns alegam, antes de Paulo ter escrito a carta à igreja de Corinto. Não existe nenhuma comprovação histórica, arqueológica, documental, que o Evangelho de Mateus já existia escrito, tá? Não existe nenhuma comprovação. Algumas pessoas estão dizendo que os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas provavelmente foram escritos antes de 70. Depois vou refutar todos esses vídeos aí no canal de cortes. Pode ficar despreocupado. Um deles foi Iago Martins. Informou que os evangelhos, ou sinóticos, sendo ele Mateus, Marcos e Lucas, provavelmente foram escritos antes de 70. Eu pergunto, com base em quê? Um achismo. Existe algum documento que comprove isso? Não. Existem papiros, preste bem atenção. Existem papiros antes de 70 do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas? Não. Existe algum pai da igreja do primeiro século, que informou, sendo eles Clemente de Roma, Inácio e Policarpo? Esses são os três pais principais do primeiro século. Em qual momento Clemente de Roma, Inácio e Policarpo falaram de um evangelho escrito por Mateus? Olha como estou dizendo em português aqui. Um evangelho escrito por Marcos e um evangelho escrito por Lucas. Se não tem papiro, eu precisaria da patrística. Mas Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, por acaso, falaram a respeito de um evangelho escrito por Mateus, Marcos e Lucas? Falaram? Também não. Então, com base em quê? Que alguns idiotas energúmenos afirmam, categorizam evangelhos escritos antes de 70 sem existe comprovação nenhuma. Da onde? Da onde? Da cabeça com ameba, e nem cérebro é. Com base em quê? No achismo, na crença e na fé. E a comprovação não tem. Patrística eu já estudei. E quando eu estudei patrística, o curso que eu formei para os meus alunos de teologia foi justamente procurando a respeito disso. Professor Martim, Papias, nos fragmentos de Papias, você quer usar Papias mesmo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem é que trata das obras de Papias? Quem foi mesmo? Quem foi? Foi Justino Mártir que tratou dos fragmentos de Papias? Foi Tassiano? Quem foi que tratou dos fragmentos de Papias?
que diz que Mateus escreveu o evangelho no dialeto hebraico e Marcos foi intérprete de Pedro. Intérprete de Pedro. E só tem um problema. Papias não vai colocar um evangelho escrito, vai colocar a logia, os ditos de Jesus. Aí já mudou. E ainda tem gente que não sabe nem o que é dito. Acha que é todo o contexto, todo o corpo textual. Bom, enfim, é fazer o quê? Pessoas ignorantes. Então, dizer que Paulo obteve do evangelho de Mateus para tratar do tribunal de Cristo é por ignorância, não tem fundamento algum. Professor, mas aí vem a pergunta. Será, professor, então, que, já que em Mateus é a fala de Jesus, será então que Paulo não obteve esse ensino do tribunal de Cristo ao escrever a sua carta? Será que não recebeu isso por parte da oralidade das pessoas que tinham ouvido o ensino de Jesus, conforme relatado por Mateus? Só tem um problema. Paulo vai dizer que o que ele escreveu a respeito das boas novas não aprendeu de homem algum. Se ele não aprendeu, está dizendo que ele não ouviu de ninguém. Foi por pura revelação de Jesus Cristo. Gálatas diz isso. Aí já cai em contradição, né? Pois bem. Mas a minha indagação é, será que Jesus, ao tratar a respeito disso, conforme Mateus 16, Jesus estava trazendo uma verdade absoluta? Lógico, né, professor? Aí o senhor está tratando da pessoa de Jesus. Logo, o que Jesus está ensinando em Mateus 16, 27, quando ele diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, Filho do Homem, professor, é a pessoa de Jesus. Posso até concordar. Pode? Ou o senhor deve concordar? Posso. Não quer dizer que eu devo. Posso até concordar. A questão é saber de onde Jesus tirou essa ideia do Filho do Homem vir e realizar um julgamento. Como assim, professor, da onde Jesus tirou? Jesus não tirou de lugar algum. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o Salvador. Jesus é o Criador. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus, professor. Ele não precisa tirar de nenhum lugar. Ele apenas falou daquilo que é a verdade. E se não for verdade? Como assim, professor? O senhor está querendo insinuar que isso que está escrito em Mateus não é de Jesus? Não estou dizendo que não seja de Jesus. Estou dizendo que a expressão o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus santos anjos e retribuir cada um segundo as suas obras, isso não é uma revelação de Jesus. Não. Isso é uma incorporação de uma outra literatura. Como que é, professor? Quando Paulo vai tratar do tribunal de Cristo, e quando Mateus está colocando aqui uma logia de Jesus, um dito de Jesus, isso não se trata de uma revelação. Mas, se você considerar que o que está em Mateus é uma verdade, o que está em Paulo é uma verdade, logo então a fonte de onde eles obtiveram a história do Filho do Homem julgar e retribuir a cada um segundo as suas obras, então a fonte também é verdadeira. Como assim, professor, de fonte? Seja mais claro. Na verdade, quem vai tratar com questões apocalípticas? O senhor falou, graças a Deus, sim, eu não sou ateu. Mas o senhor critica a Bíblia? Lógico que eu critico, eu sou exegeta, e a função do exegeta é criticar, julgar os valores das informações, tá? Poxa, pensei que o senhor era ateu. Não, sou ateu. Sou exegeta, que obra é essa? Minha obra. Meu primeiro livro, Manual de Exegese, uma crítica em Ezequiel 28, lancei em 2009, tá? Lembrando, senhores, quem quiser adquirir os meus livros no plural, sim, eu tenho 10 obras, estão aí as 10 obras. Se você comprar separadamente cada uma dessas obras, vai gastar no total R$ 1.650, mas eu faço a promoção dos 10 por apenas R$1.000 e pode ser parcelado lá no meu site, que é o professorfabiosabino.com.br em até 12 vezes, tá? Só se eu quiser comprar um só, pode parcelar? Pode, no meu site pode. Lembrando que meus livros são vendidos na Amazon também, todos os 10, só que lá não tem essa promoção, tá? Então fica a teu critério, ou compra no meu site, ou compra na Amazon, tá bom? Tá aí, promoçãozinha básica aí pra vocês, tá? Então quer dizer, professor, que Paulo e Mateus fizeram uso de uma fonte? Foi? Qual fonte foi essa? Agora fala qual fonte foi essa. Foi essa aqui, ó. Será que Paulo, assim como Mateus, fizeram uso de uma fonte comum para tratar do tribunal de Cristo? Ou será que tudo foi revelação? O único problema do relato de Paulo e de Mateus é que a fonte de ambos, ao que tudo indica, originou-se do livro de Enoque, senhores. Pois é em Enoque que se fala de quem? Do Filho do Homem retribuindo cada um segundo as suas obras. Professor, mas esse livro de Enoque aí, ele é de quando? De quando é esse livro de Enoque, professor? Bom, primeira de Enoque, das similitudes, que é o que eu vou lidar aqui, é de meados de 100 antes de Cristo. Oxi, 100 antes de Cristo? É isso mesmo que você ouviu? E os outros conteúdos? O início dos capítulos é de 200 a 250 antes de Cristo. E as similitudes que vai tratar a respeito do Filho do Homem, ou do tribunal do Filho do Homem, que é o que Mateus coloca. Agora vocês sabem de onde vem a expressão? Porque o Filho do Homem, então. Essa questão apocalíptica do Filho do Homem é de Enoque. Não é revelação de Jesus, não. Não é revelação de Mateus, nem de Paulo. Eles estão fazendo uso do personagem de um livro apocalíptico judaico-helenístico, que é o livro de Enoque. Tudo que você imaginar de questões apocalípticas, sabe o livro do Apocalipse que está aí na sua Bíblia? 90% do livro do Apocalipse é com base no livro de Enoque.
Que é isso mesmo. Isso eu comprovo e explico no meu curso do livro do Apocalipse. Eu tenho um curso só do livro do Apocalipse. Mais de 20 aulas. Um material didático de mais de 200 páginas. Quem é membro do meu canal nível 2, nível 3, terá acesso a esse conteúdo. Eu não acredito, professor. Então, quando Jesus trata a respeito do Filho do Homem, voltando para questões apocalípticas, é o livro de Enoque? É tudo do livro de Enoque. E para comprovar, eu lerei o que está escrito no livro de Enoque, que é de 100 antes de Jesus existir. O que diz? Vamos lá. Vamos ver lá a respeito do Cristo, do Filho do Homem, do tribunal de Cristo. Aqui, senhores. Diz assim. Esta é a segunda parábola sobre aqueles que negam o nome da morada dos santos e do Senhor dos Espíritos. E ao céu eles não ascenderão. Ou seja, quem? Aqueles que negam o nome. Não irão para o céu. E à terra eles não virão. Não terão acesso nem ao céu e nem à terra. Mas por que, professor? Porque o livro do Apocalipse diz que surgirão novos céus e nova terra. Tá? Mas esse negócio de novos céus e nova terra é do livro de Enoque também? É! Ah, mentira, professor. É! É o livro de Enoque que fala do Filho do Homem, que haverá novos céus, nova terra. Ixi, calma, que eu vou dar vários exemplos aqui. Os escritores do Novo Testamento fizeram uso do livro de Enoque. Não acredito nisso, professor. E, pois bem, por isso que aqui eu não lido com fé e crença. Aqui eu lido com fundamentação, comprovação, tá? Diferente de muitos por aí, que querem lidar com fé e crença. Não, gente, aqui é fundamento. Vamos lá. Tal será a sorte dos pecadores, que negaram o nome do Senhor dos Espíritos, que são assim, preservados para o dia do sofrimento e da tribulação. Peraí, haverá um dia de sofrimento e tribulação? É, Mateus 24, que vai falar lá, né, do sofrimento, da tribulação. É tudo com base em Enoque, senhores. Continua. Naquele dia, agora vai, meu eleito, o Cristo, o Filho do Homem, aqui ó, se sentará no trono da glória e julgará suas obras. O eleito do Pai. Aí o tribunal do canto, onde veio o tribunal de Cristo. Onde veio a ideia de Jesus e Mateus, do Filho do Homem, julgar e retribuir as pessoas segundo as suas obras. Onde vem? No livro de Enoque, que é o eleito, é o Filho do Homem. Se sentará no trono da glória e julgará as suas obras. E seus lugares de descanso serão inumeráveis. E suas almas se fortalecerão dentro deles quando virem meus eleitos. E aqueles que invocaram meu nome glorioso. Então farei meu eleito habitar entre eles. E transformarei o céu. E farei dele uma bênção em luz eternas, e transformarei a terra, e farei dela uma bênção, novos céus e nova terra, senhores. E farei meus eleitos habitarem nela, mas os pecadores e malfeitores não porão os pés nela. Pois eu providenciei e satisfiz com paz os meus justos e os fiz habitar diante de mim. Mas para os pecadores há julgamento iminente comigo, de modo que eu os destruirei da face da terra. 1 Enoque 45, do 1 ao 6. Aí, julgamento, condenação e absolvição. O trono de Deus, o tribunal de Cristo, vem da onde diz no Apocalipse? Livro de Enoque, senhores. Nossa, professor, então, quando os evangelistas estão tratando de questões futurísticas, de julgamento, de vida após morte, que vai para o céu, vai para o inferno, é tudo em cima de Enoque? É! O livro que já existia antes de Paulo existir, Mateus, Marcos, Lucas, João, todo mundo existia no Novo Testamento. Qual a pergunta? Está canonizado na sua Bíblia o livro de Enoque? Tá? Tá aí na sua Bíblia? Não, né? Ah, tá. Mas está na Bíblia de algumas outras pessoas e culturas e povos. Não foram todos que tiveram o livro de Enoque como apócrifo. Tanto que Judas faz menção do livro de Enoque também. A epístola de Judas faz menção do livro de Enoque. Vários escritores fizeram uso do livro de Enoque, mas não foi canonizado. Então tem gente aí achando que Mateus, quando trata do futuro, do julgamento, como Paulo do tribunal de Cristo, é revelação. Não, não é revelação não, senhores, é adaptação. A fonte chama-se crítica da fonte. A fonte de Paulo é a fonte do escritor de Mateus, a fonte de Jesus, para quem se acredita, não foi revelação de Jesus nem de Paulo. Livro de Enoque. Caramba, professor, não posso fazer nada. Continuo. Veja que o livro de 1 Enoque informou que aqueles que negaram o nome do Senhor, esses não iriam para o céu e muito menos estariam na terra. Logo que aqui se entende é que após o julgamento estariam em um outro lugar, que não seria nem o céu, nem a terra. Entretanto, esses pecadores estariam reservados para o dia do sofrimento e da tribulação, mas o eleito sentaria no trono da glória para julgar os eleitos por suas obras. E assim os céus e a terra seriam transformados, e os eleitos habitariam na nova terra, e por fim os pecadores seriam destruídos. Comparando com o tribunal de Cristo e como Mateus escreveu. O uso do livro de Enoque, vamos ver? Mas o que chama a atenção na narrativa do livro de 1 Enoque é que os escritores do Novo Testamento fizeram uso do personagem Filho do Homem do livro de Enoque e aplicaram a pessoa de Jesus sem nenhuma restrição. Vamos lá? Mateus 16, 27 diz assim, acabei de ler. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras, né? Enoque 68 diz assim. E o Senhor dos Espíritos colocou o eleito no trono da glória. Ele julgará todas as obras dos santos acima no céu. E na balança suas ações serão pesadas. Olha aí, ó. Tribunal, julgamento, não é revelação de Jesus, não. Que nem do Evangelho de Mateus, é a adaptação do livro de Enoque. Mateus 19, 28 diz assim. O Filho do Homem se assentará no trono da glória. Olha Enoque 62. Quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória. Olha aí, ó. Olha aí, ó.
Olha de onde vem o Filho do Homem de sentar no trono da sua glória. Enoque. Enoque. Quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória. 1 de Enoque 62:5. Mateus 19:28. Também vos assentarei. Jesus não falou para os apóstolos que o Filho do Homem se sentaria no trono da sua glória, e ele e os apóstolos sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Será que isso aí foi uma verdade absoluta de Jesus? Será que se tratava de uma revelação para os apóstolos? Não! Não, não! Toda a expressão que Jesus utilizou, Filho do Homem, é tudo do livro de Enoque. É. A diferença é que ele adaptou a sua pessoa. Ele não. Os escritores, né? Ficou claro agora? Pois bem, é isso daí, tá? Continuo. Então viu lá, Mateus, a expressão Filho do Homem? Tá aí, senhores. Tá aí. Mateus 19:28. O Filho do Homem se sentar no trono da sua glória. De onde tirou isso? Enoque 62:5. Quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória. Mateus 19:28 ainda. Que fala dos apóstolos sentarem em 12 tronos. De onde tirou? De Enoque. Eu assentarei cada um no seu trono. Peraí, Mateus 19:29, herdará a vida eterna? Também, é Enoque quem vai falar de herdar a vida eterna. Pelo amor de Deus, isso aqui é só um adendo. Não é todo o conteúdo, não. Alguns exemplos eu coloquei aqui, tem muito mais. Mateus, Marcos, olha Marcos que interessante. Marcos diz assim, 8:39-9:1. A fonte da onde Mateus e Paulo e todo mundo tirou do tribunal de Cristo, do julgamento, né? Marcos diz assim, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. De onde tirou isso? De Enoque. Aqueles que negam o nome da morada do Santo e do Senhor dos Espíritos, e ao céu eles não ascenderão, e à terra eles não virão. Tal será a sorte dos pecadores, que negaram o nome do Senhor dos Espíritos. Naquele dia, meu eleito se sentará no trono da sua glória e julgará suas obras. Adaptação. Poxa, professor. Livro do Evangelho de João. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O julgamento foi dado ao Filho do Homem. Enoque 69:27. Romanos. De onde você acha que Paulo tirou a respeito de principados e potestades? Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades. Você nunca parou para pensar nisso? É do livro de Enoque, das classificações hierárquicas angelicais. Principados e potestades, vem tudo de lá. Poxa. Tessalonicenses, Paulo também. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Anjos do seu poder? É, Paulo está fazendo a menção do Filho do Homem que tem os anjos do seu poder. Apocalipse, querido. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Apocalipse 13. Enoque 51. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A mesma coisa, não muda em nada. Ah, professor, não acredita. Tudo no que se refere a questões futurísticas de julgamento, tribulação, o grande dia, dia da vingança, dia da morte, dia do louvor. Você pode imaginar a respeito da figura do Filho do Homem que está registrada em Mateus? É tudo do livro de Enoque, senhores. Bom, pessoal, agora que assistimos a essa aula bombástica do professor Fábio Sabino, acho que dá para dizer com todas as letras. Muita gente foi enganada durante séculos. Tribunal de Cristo, julgamento final, revelação divina. Ou será que tudo isso foi uma grande adaptação do livro de Enoque, um texto que nem faz parte da Bíblia cristã? O que o professor Fábio Sabino trouxe aqui não foi achismo, não foi opinião, foi documentação, foi pesquisa, foi exegese pura. Ele pegou os textos, colocou lado a lado e mostrou a origem real dessa ideia de julgamento cristão. E o pior, esse tipo de coisa é repetida em púlpitos, em faculdades de teologia e vendida como verdade absoluta. Mas quem ousa questionar? Quem tem coragem de abrir a Bíblia, cruzar fontes e admitir que tem muita coisa aí que simplesmente não bate? Agora, se você chegou até aqui, significa que você é diferente da maioria. Você quer saber a verdade, quer se aprofundar, quer aprender além do que te ensinaram sem questionar. E é por isso que a gente precisa fortalecer esse trabalho. Então já chega junto e se inscreve no canal do professor Fábio Sabino. Se você curtiu esse conteúdo, imagina o que mais tem por lá. São aulas densas, bem embasadas, sem enrolação, sem fanatismo e tudo com aquele compromisso de entregar conhecimento sem filtro. Além disso, compartilha esse vídeo.
Joga nos grupos, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A verdade precisa circular. Não adianta nada você assistir, ficar impactado e deixar essa informação trancada só para você. O sistema só se mantém forte porque muita gente ainda vive na ignorância. E é exatamente isso que a gente quer quebrar. E se você quer dar um passo além, pensa seriamente em se tornar membro do canal. O professor Fábio Sabino está entregando um conteúdo que, se fosse em qualquer outro lugar, custaria caro. E aqui você tem acesso a tudo isso por um valor simbólico. Tem nível 1, nível 2 e nível 3, cada um com benefícios exclusivos, incluindo aulas completas de teologia e materiais didáticos que você não vai encontrar por aí de graça. E se você ainda não segue o professor Fábio Sabino nas redes sociais, corre lá também. Tem Instagram, TikTok e agora canal de cortes no YouTube. Tudo para você continuar recebendo conteúdo relevante e afiado, para nunca mais cair em falácias teológicas. Então é isso, galera. O conhecimento liberta, mas só se a gente tiver coragem de buscá-lo. Se você ficou impactado com essa aula, espera para ver o que ainda está por vir. Aqui o trabalho é sério e a gente não vai parar. Até a próxima e tamo junto.